Obrigado aí pelo lembrete. Claro. Acho que agora a aula tá gravando. Podemos começar então? Vamos lá? Então, a aula de hoje a gente vai estudar os dispositivos básicos de circuitos RLC e os fasores. Nesse primeiro material, eu pretendo passar ele de uma maneira mais dinâmica, porque ele é um material mais de apoio. E aquele segundo material que eu mostrei inicialmente, a gente vai tomar ele mais como material principal para o estudo de circuitos em corrente alternada. Então vamos adiante aqui. Então, nessa aula de hoje, a gente vai fazer uma breve introdução, mostrar algumas características básicas de circuitos RLC e como que eles respondem a uma dada tensão ou uma corrente senoidal. Em seguida, a gente vai mostrar como esses circuitos você pode fazer uma análise em resposta em frequência. Então, ao invés de fazer esses cálculos somente no domínio do tempo, a gente começa a fazer esses cálculos analisando a resposta deles em frequência. Em seguida, mostrar para vocês o cálculo de potência média e fator de potência e apresentar uma revisão sobre números complexos. Então, nesse item 5, eu vou deixar para vocês mais como material de apoio. Não pretendo ficar gastando energia e tempo aqui. Mas é legal vocês terem, caso surja alguma dúvida, já tem um material para consultar. Bom, vamos lá. Então, os dispositivos básicos da aula de hoje: resistor, representado pela letra R, indutor L e capacitor C. De modo que a gente vai estudar a resposta desses dispositivos quando a gente aplica uma tensão ou uma corrente senoidal. Vamos seguir um pouco mais adiante aqui. Então, sempre que a gente estiver falando de circuitos em corrente contínua ou em circuitos de corrente alternada, o resistor ele é o dispositivo básico utilizado em ambos os circuitos. Qual que é uma característica que é interessante dos resistores quando a gente fala para circuitos de corrente alternada? É que esse valor da resistência ele não é influenciado em hipótese alguma, seja qual for a tensão que está sendo aplicada ou a corrente senoidal que está sendo aplicada sobre ele. Então, eu deixei até em negrito, dizendo que esse valor ele não se altera, independente da entrada que está sendo submetido a esse circuito. Então, se a gente aplicar a lei de Ohm, o que, que diz a lei de Ohm? Tensão é igual a resistência vezes a corrente, correto? Só que nesse momento a gente está falando de tensão senoidal. Então, por definição, só fazendo um lembrete, a tensão instantânea é igual a amplitude vezes o seno de ômega t. Isolando a corrente, então I V sobre R. Então, se a gente isolar, destrinchar esse V, a gente vai ter a amplitude da tensão dividido pela resistência vezes o seno de ômega t. Então, a nossa nova definição é que a nossa corrente instantânea nada mais é do que a amplitude da corrente, dada por Vm sobre R, vezes o seno de ômega t. Ou então, semelhante em circuito CC, Vm é igual a R e M. Quando a gente fala de Vm e M, observem a figura 2. Então, a gente tem a amplitude da senoide, da tensão, e a amplitude da senoide da corrente. Então, olhando as amplitudes, a gente consegue obter o valor da resistência que está sendo atravessada aquela onda senoidal. Um outro ponto interessante que eu preciso que vocês anotem. Em um dispositivo resistivo, a tensão e a corrente não defasam entre si. Então, a gente observa também na figura 2 que o ciclo da senoide ela é idêntico, tanto para a tensão quanto para a corrente. Logo, a gente tem uma defasagem igual a zero. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque logo adiante a gente vai ver o indutor e o capacitor. E a gente vai passar a enxergar que vai existir uma defasagem da tensão em relação à corrente, sempre que um dispositivo indutivo ou capacitivo for atravessado por uma corrente senoidal.
por exemplo. Bom, então aqui no slide anterior a gente viu que o resistor ele é idêntico ao circuito CC. A gente pode se ater a essa última equação. Vm é igual a R vezes Im. Quando a gente começa a estudar um indutor, antes da gente começar a falar dos próprios desenvolvimentos matemáticos que a gente vai usar de hoje em diante, a gente precisa entender alguns efeitos eletromagnéticos que existem mediante a passagem da corrente. Então, todo indutor, fundamentalmente, é uma bobina. Então, sempre que a gente atravessa uma bobina com uma corrente que varia no tempo, no caso seria uma corrente senoidal, a gente tem um acúmulo de campo magnético. Então, aquele indutor ele tende a armazenar e despachar uma energia que mais para frente a gente vai chamar de energia reativa, mas que a gente deve entender nesse momento que é resultado dos efeitos eletromagnéticos que influenciam naquela bobina, naquele indutor. Então, como o indutor ele tem esse acúmulo de campo magnético, esse armazenamento de campo magnético, esse efeito ele é responsável por provocar essa defasagem da tensão em relação à corrente, que a gente já vai ver mais adiante. Quando a gente for falar do capacitor, o capacitor nada mais é do que um conjunto formado por duas placas paralelas. Então, quando a gente coloca um dipolo energizando, onde a gente tem uma placa positiva e uma placa negativa, a gente pode entender que naquele meio, ou naquele dielétrico, que seria o termo mais correto, existente entre essas duas placas, existe um armazenamento de campo elétrico. Então, enquanto que no indutor a gente tem um armazenamento de campo magnético, no capacitor a gente tem um armazenamento de campo elétrico. E quando a gente estuda eletromagnetismo, a gente sabe que o campo elétrico ele é perpendicular ao campo magnético. Então, ele é defasado de 90 graus. Então, a partir de algumas premissas dos efeitos eletromagnéticos que correntes alternadas, tensões alternadas provocam nesses dispositivos, a gente tem condições de entender do porquê que existe uma defasagem de 90 graus. E a gente vai ver isso agora. Bom, vamos lá. Então, quando a gente fala do indutor, o indutor ele tem um valor que a gente vai chamar, a partir de hoje, de reatância indutiva. Então, enquanto que o resistor a gente chama de resistência, para o indutor a gente vai chamar de reatância indutiva. Então, esse é um termo equivalente à resistência, só que para o dispositivo indutivo. Então, o valor da nossa reatância indutiva ele passa a ser influenciado pelas tensões e correntes senoidais que estão sendo aplicadas. Ou seja, esse valor ele altera. E a gente vai ver que ele altera principalmente com a frequência daquele sinal. Então, se eu coloco um sinal de 60 Hz, que seria o padrão brasileiro, a gente vai ter uma reatância indutiva com um valor X. Se esse mesmo circuito eletrônico, se esse mesmo indutor, ele é levado para a Europa, onde eu aplico um sinal de 50 Hz, a gente vai ver que essa reatância indutiva vai mudar. E a gente vai entender agora como que é essa mudança. Então vamos lá. A queda de tensão no indutor, por definição, ela é dada por essa equação, onde V é igual a L dI dt, onde o L é a minha indutância, então não confundam indutância, representado pela letra L, com reatância indutiva, que a gente vai ver que é representado por XL. Vou colocar aqui até. Então, primeira coisa é isso. Então, a letra L é indutância. X maiúsculo L vai ser a nossa reatância indutiva. Vamos voltar lá. Então, bom,
a queda de tensão no indutor, por definição, é VLDI/dt. Então, se a gente fizer as devidas substituições, onde o meu V é uma tensão senoidal, como a gente já conhece por definição, a gente vai poder chegar à conclusão a uma semelhança bem grande, na verdade, uma coincidência com a lei de Ohm, onde o meu V ele é igual a alguma parcela constante, eu já vou mostrar por que é ômega L, vezes a corrente IM. Então, vocês notam que isso que está entre parênteses seria o equivalente à nossa resistência, caso o nosso circuito fosse resistivo. Como a gente está falando de circuitos indutivos agora, a nossa lei de Ohm ela pode ser expressa por essa segunda parte aqui da expressão, V é igual a ômega L vezes IM. Aí vocês podem me perguntar, Felipe, como que surgiu esse ômega L? Surgiu dessa derivada da corrente. Então, se a gente tiver essa corrente, quando a gente está derivando uma função seno, o que a gente tem? Um cosseno. E esse nosso argumento ômega, ele tende a sair da minha senoide e vir multiplicando aqui para frente. Então, esse ômega L nada mais é que o resultado da minha derivada, dI/dt. Como eu estou derivando a minha corrente em relação ao tempo, então esse meu ômega sai do seno, e o meu seno viraria um cosseno. Ou então, um seno de ômega t mais 90 graus. Ah, Felipe, por que mais 90 graus? É uma relação de fase. Apenas isso. Então, seno de ômega t mais 90 seria igual a um cosseno de ômega t. O que então eu preciso que vocês observem? A partir desse momento, a lei de Ohm para circuitos indutivos, ela vai ser expressa por isso aqui. Vm é igual a ômega L vezes M. De modo que, observem que o meu VL ele está somando 90 graus. O que eu falei na aula passada a respeito da soma? Que a curva vai para a esquerda. Então a gente observa que a minha curva da senoide ela começa 90 graus antes da minha curva da corrente. Então significa que a minha tensão ela está adiantada de 90 graus em relação à corrente. Então já guardem isso com vocês, isso aqui é importantíssimo. A partir de hoje, sempre que vocês aplicarem uma corrente IL sobre um indutor puro, onde você não tem resistores no meio, o que vai acontecer? A minha tensão ela vai ficar necessariamente adiantada de 90 graus em relação à minha corrente, certo? Onde o meu ômega nada mais é que 2 vezes π vezes F. Então vocês concordam comigo que a minha frequência ela influencia na minha reatância indutiva, que a minha reatância indutiva agora ela é dada por ômega L. Vou até anotar aqui. Então, a partir de hoje, ou então, substituindo o ômega, 2π F L, onde aquele exemplo que eu citei para vocês mais cedo, se a gente aplicasse um sinal a 60 Hz, cenário brasileiro, ou então a 50 Hz, cenário europeu, a gente teria o quê? Uma variação nesse valor da minha reatância indutiva. Tudo bem? Tá claro isso para todo mundo aí até então? Podemos seguir aí? Dá um ok aí. Tá tudo sossegado? Legal. Então, até agora a gente chegou a essa conclusão. Circuito resistivo não depende da frequência. Circuito indutivo depende. A reatância indutiva varia com a frequência. E a gente vai ver que o circuito capacitivo também varia com a frequência, o que a gente vai chamar de reatância capacitiva. Então vamos lá. Então, só um pouco mais, só resumindo tudo o que foi dito aqui no slide 6.
Então o nosso IL nada mais é do que IM seno de ômega t, e o nosso VL, ele é a nossa reatância indutiva, que é dada por ômega L, e repete a corrente IM seno de ômega t mais 90 graus dentro do argumento. Por que mais 90 graus? A gente viu que é por definição, pelo cálculo daquela derivada, dI dt. Então, se a gente for resumir, o que a gente vai usar mesmo para resolução de circuitos em corrente alternada são essas duas expressões em negrito, onde o meu XL é igual ao meu ômega L. Então, a partir de hoje, reatância indutiva é igual a ômega L, e a minha lei de Ohm nada mais é do que Vm é igual a XL vezes M. Então, ele tem uma semelhança, na verdade, ele é idêntico ao circuito resistivo. A lei de Ohm ela é idêntica ao que a gente já é acostumado quando a gente fez o estudo de circuitos em corrente contínua. Só que a nossa resistência agora é a nossa reatância indutiva. Quando a gente for falar de capacitor, a gente vai ver que tem uma semelhança muito grande. O que vai mudar só? A defasagem. Vamos tentar entender isso. Então, essa primeira frase aqui está dizendo a mesma coisa, que a reatância capacitiva ela é influenciada dependendo do sinal de tensão ou sinal de corrente que está sendo aplicado àquele meu capacitor. Então, por definição, como que é o comportamento da corrente que atravessa um capacitor? Então, I do capacitor nada mais é do que C dV dt. Isso por definição, onde o nosso C é o nosso valor de capacitância e não reatância capacitiva. Então, também não confundam, por favor. Então, a gente vai ter o C de capacitância, mais para frente a gente vai ter o XC de reatância capacitiva. E vai ver como que a gente obtém esse valor. Bom, o nosso IC nada mais é do que uma senoide. Seno de ômega t mais 90 graus, onde dessa vez o meu IM é igual a ômega C Vm. Só que se vocês observarem, essa equação ela está um pouquinho diferente para a lei de Ohm, porque normalmente na lei de Ohm a tensão ela é isolada na primeira parcela da equação e a corrente está na segunda parcela multiplicando ou aquela resistência ou aquela reatância indutiva. Então, para a gente chegar numa parcela da lei de Ohm, a gente tem que jogar esse ômega C dividindo aqui para o outro lado. Então, o que a gente vai ter, basicamente? Fazendo as devidas operações matemáticas, a gente vai ter que a nossa lei de Ohm, nosso Vm é igual a XC vezes IM, onde o meu XC ele é igual a 1 sobre ômega C. Então, a partir de hoje, a ideia é a mesma da dedução, tá, pessoal? Um sobre ômega C ou 1 sobre 2 π f c. Então, a partir de hoje, a reatância capacitiva ela vai ser dada por uma dessas duas expressões, onde xc é igual a 1 sobre ômega c, ou então 1 sobre 2 πfc. Primeira coisa que eu peço que vocês já atentem. Observem que a primeira equação... Bom, estou tendo dificuldade. Se a gente aplicar aquele mesmo exemplo dos 60 Hz, ou então dos 50 Hz, observem que a reatância capacitiva ela é inversamente proporcional à frequência.
enquanto que a reatância indutiva, ela é diretamente proporcional à frequência. Então, já vou lançar como uma pergunta para vocês e alguém que queira contribuir pode ficar à vontade. Circuito de comunicação, por exemplo, onde a gente trabalha com frequências de quilohertz ou megahertz. Essa minha frequência ela é bem grande. Significa que a minha reatância indutiva também tende a ser maior, enquanto que a minha reatância capacitiva tende a ser menor. Então, muita gente se questiona: por que eu não posso pegar um equipamento eletrônico daqui do Brasil e simplesmente usar na Europa? Porque basicamente você vai estar mudando, os fluxos de corrente internos àquele equipamento. Vamos supor que você tivesse um notebook que ele só pudesse receber a frequência de 60 Hz, onde a sua fonte ela não tem essa flexibilidade para receber tanto 60 quanto 50. Significa que aquele componente que ele foi projetado para receber, vamos supor, 10 miliamperes, com essa mudança de frequência, ele poderia receber 12 ou 13 miliamperes, e isso poderia ser o suficiente para danificar aquele componente. Então, esse é um dos motivos de você não poder utilizar equipamentos daqui do Brasil no Paraguai e vice-versa, daqui do Brasil para a Europa e vice-versa, porque a gente tem uma mudança nessas reatâncias indutivas e capacitivas. Ah, Felipe, tem alguma mudança na resistência? Na resistência, não. A resistência ela tende a ser constante, independente do sinal de frequência, da frequência do sinal que você está submetendo sobre aquele dispositivo. Tá claro até aí? Isso é importante que vocês tenham bastante clareza. Beleza. Se tiver alguma dúvida, vocês me interrompem. Bom, outro ponto interessante, a corrente, dessa vez, ela está adiantada em relação à tensão de 90 graus. Quando a gente faz esses cálculos aqui, I de C, C dV dt, e a gente faz a derivada da tensão, mesmo conceito. Derivada do seno vira um cosseno, ou então um seno de ômega t mais 90 graus. Se é mais 90 graus, eu desloco essa minha curva para esquerda. Então depois olhem com carinho, que não tem muita dificuldade para entender isso. Mas o que eu preciso, já que vocês tenham em mente, é isso aqui. Então, se a tensão aplicada ela tiver adiantada em relação à corrente, significa que a gente tem um circuito predominantemente indutivo. Esse termo predominantemente eu já vou explicar por quê. Se a corrente ela tiver adiantada em relação à tensão, em contrapartida, então esse nosso circuito ele é predominantemente capacitivo. Uma maneira que eu gosto de fazer é o que às vezes eu uso para mim, para não esquecer isso nunca e ter essas respostas de maneira bem rápida, seria o seguinte. Então a gente tem circuito R, L, C, onde a minha resistência defasa 0 graus, a minha indutância defasa de V para I está adiantada de 90 graus, e a minha capacitância de I para V adiantada de 90 graus. Então é só um quadrinho que eu gosto de fazer.
e esse 90 graus ele significa adiantado. Então, circuito indutivo, tensão adiantada de 90 graus da corrente. Circuito capacitivo, corrente adiantada da tensão de 90 graus. Então, esses são os efeitos que circuitos indutivos e circuitos capacitivos provocam em sinais senoidais, quando eles estão submetidos a sinais senoidais. Se vocês lembrarem de 2 aulas anteriores, eu comentei com vocês por que que se usava uma senoide e não uma onda triangular ou uma onda quadrada, por exemplo. E a gente pode observar aqui nessa derivada. Se a gente tem uma derivada de uma onda triangular, a consequência é que ela não continue triangular. O mesmo vale para a onda quadrada e assim por diante, para outros tipos de sinais alternados. Então, esse é um dos motivos de se usar sinais senoidais no sistema elétrico, porque você tem defasagens, mas em contrapartida você não tem alteração na forma de onda. Então, isso aqui eu peço que vocês guardem para vocês nunca mais esquecerem. Aquele guarda no sangue, isso, por favor. Bom, aqui eu vou passar bem rápido, porque são só alguns exemplos para vocês sedimentarem esses conceitos. Tá, vamos lá. Considerando a tensão no resistor como indicado nos itens A e B, calcule as expressões para a corrente, sendo que eu estou aplicando esse sinal para um resistor de 10 ohms. Então, a gente viu que aqui ela pode ser usada diretamente, principalmente para circuito resistivo. Então, como que a gente calcularia a corrente na letra A? A gente poderia começar encontrando a amplitude dessa corrente, que nada mais é do que o próprio Vm, esse valor de 100, dividido pela nossa resistência, que é o nosso valor de 10 ohms. Tem alguma alteração na frequência? Não. Então vai se manter esse valor de 377T. A gente vai ver aqui. Então, nosso IM 100 sobre 10 nada mais é do que 10 amperes. Então, a corrente que vai estar atravessando esse meu resistor ele pode ser representado por essa expressão. I é igual a 10 seno de 377T, onde V e I estão em fase. Então, se a gente for desenhar as formas de onda, sempre ficar atento para desenhar em fase. Na letra B, maneira semelhante, não tem mistério. A nossa amplitude da corrente seria qual o valor? 25 dividido por 10, que iria dar 2,5. E todo esse argumento aqui se repetiria. Então, como o meu sinal de tensão ele já está num ângulo de fase de 60 graus, ele permaneceria num ângulo de fase de 60 graus. Então, a gente teria essa expressão, que o I nada mais é do que 2,5 vezes o seno de 377T mais 60 graus. Se não tiver claro, vocês me interrompem, porque até aqui eu acho que é bem tranquilo. Então, essa aqui seriam as formas de onda. Então, amplitude 100, amplitude 10. No segundo exemplo, amplitude 25, corrente com amplitude de 2,5. Isso para sinais atravessando um resistor de 10 ohms. E aqui as duas expressões, de V e de I. O exemplo 2 seria considerando um indutor de 0,1 Henry. Então, se a gente considerar um indutor, a gente vai ter esses dois exemplos. Quando a gente fala que o indutor ele é de 0,1 Henry, a gente está falando, na verdade, que o nosso L é igual a 0,1 Henry, e não o nosso XL. Então, como a gente viu para cálculo do XL? Nosso XL nada mais é do que ômega L, correto?
Então a gente vai voltar aqui. A gente não tem o nosso ômega valendo 377? Tem. E a gente tem o nosso L, 0,1. Quanto que vai dar o nosso XL? Uma casa decimal para a esquerda só, né? 37,7. Ah, detalhe, pessoal, XL e XC ambos são dados em ohm. A unidade é a mesma da resistência. XC, deixa eu fazer melhor aqui. Também dado em ohm. O L, ele é dado em Henry, que é representado pela letra H maiúsculo. E é muito comum a gente aplicar os múltiplos, milihenry, microhenry e assim por diante. O C, ele é dado em farad, representado pela letra F maiúscula. Também é muito comum a gente colocar milifarad, microfarad e assim por diante. Então só fiquem atentos também à unidade. Então sempre que a gente estiver falando de resistor, reatância indutiva e reatância capacitiva, ohm. Falou em indutor ou capacitor, então a gente está falando de Henry e de Farad. São as unidades adotadas. Bom, vamos lá. Então, na letra A, basicamente, a gente calcula a nossa reatância indutiva, que a gente viu que deu 37,7 ohm. E, da mesma maneira, a gente pode aplicar a lei de Ohm, onde o V é igual a XL vezes IM. Então, se eu fizer a substituição do XL e do IM, a gente vai ter que a nossa tensão vale 377 volts. Detalhe, aqui é conceitual. Como a tensão no indutor ela está adiantada de 90 graus da corrente do indutor, o que, que a gente faz? Soma 90 graus. Então, é aqui que essa tabela entra. Porque a gente, na senoide, a gente tem que fazer uma correção na senoide. Então, enquanto que a minha senoide da corrente, ela tem um ângulo de fase de 0 graus, quando está oculto, significa que é 0 graus, o ângulo de fase da minha tensão, necessariamente, ele é mais 90 graus. Por definição, porque a gente sabe que adianta o sinal. Bom, para a parte B do exemplo, como que a gente faria? Da mesma maneira, o XL vai mudar alguma coisa? Lembra que o XL depende só do ômega e do L. Como o ômega é o mesmo, então a resposta é não, né? Na letra B, a gente vai ter o nosso XL também valendo de 37,7 ohm. Vamos ver aqui. E a gente, da mesma maneira, vai poder aplicar a lei de Ohm. Então, V é igual a XL vezes I, que é igual a 37,7 vezes a corrente de 7 amperes. Logo, a minha tensão vai dar 263,9 volts. Então, de novo, como no indutor está adiantado de 90 graus, a tensão está adiantada de 90 graus da corrente, então a gente vai somar 90 aqui. Então, a minha tensão, no fundo, vai ser 377T mais 20 graus. Eu não fiz essa soma aqui só para deixar bem claro o procedimento que deve ser feito. Mas vocês, quando estiverem resolvendo uma questão, pode colocar mais 20 graus de uma vez. Tá claro aí, pessoal? Bom, e as formas de onda? Tensão adiantada de 90 graus e tensão adiantada de 90 graus da corrente, para ambos os casos. Então, aqui a gente está vendo que a nossa tensão ela tem um ângulo de fase de mais 20 graus. Por que mais 20 graus? Porque essa curva está deslocada para a esquerda. E aqui a nossa tensão tem um ângulo de fase de mais 90 graus, porque ela também está deslocada para a esquerda de mais 90. O que é importante que vocês tenham em mente é que a tensão ela está defasada da corrente em ambos os casos no valor de 90 graus. E isso sempre vai acontecer.
E de maneira bem rápida, também não vou perder tempo. Circuito capacitivo, então a gente vai ter esse valor de tensão, 30 sendo de 400T, só que para um capacitor de 1 microfarad. Micro é unidade de 10 a menos 6, correto? Então, se a gente tem 1 microfarad e a gente tem um ômega de 400, como é que a gente faria o cálculo da nossa reatância capacitiva? A gente viu que a reatância capacitiva nada mais é do que 1 sobre ômega C. Então a gente apenas substitui no C 1 vezes 10 a menos 6 e no ômega 2 vezes π vezes a nossa frequência. Ou então, como o ômega já foi dado, o valor de 400. Então a gente teria 1 sobre 400 vezes 10 a menos 6, que vale 2,5 quiloohm, ou então 2.500 ohms. Então, vocês vão ver que é idêntico aos problemas que foram resolvidos anteriormente. Encontrei o XC, faço uso da lei de Ohm, Vm sobre XC, então 30 sobre 2.500, e vou chegar num valor de 12 miliamperes. Então, para esse capacitor de 1 microfarad, quando eu energizo ele com 30 volts, eu estou atravessando ele com uma corrente de 12 miliamperes. Novamente, por definição, a gente sabe que dessa vez a corrente está adiantada da tensão de 90 graus, como a gente vê bem aqui. O capacitor, a corrente está adiantada da tensão de 90 graus. Se a corrente está adiantada, então a gente soma 90 graus para o valor de corrente. Então, se a tensão era 0 graus, aqui é mais 90 graus. E a gente vai ter aqui uma corrente defasada ou adiantada em relação à tensão. Então, pessoal, basicamente aqui a gente contemplou qual que é a resposta dos circuitos RLC quando eles estão submetidos a uma tensão ou uma corrente senoidal. Então, a gente vai ver que, com esses conceitos em mãos, a gente vai começar a ter condições de aplicar, por exemplo, a primeira lei de Kirchhoff e a segunda lei de Kirchhoff para a resolução de circuitos elétricos. Então, seria a lei dos nós e lei das malhas. E para isso, a gente tem que fazer uso dos números complexos. Vai ter que utilizar eles para poder fazer as operações matemáticas com essas funções senoidais. Caso contrário, seria bem complexo vocês, por exemplo, fazerem uma multiplicação aqui, uma tensão vezes uma corrente, ou uma soma, ou uma divisão, e assim por diante. A gente teria alguns problemas a mais para se preocupar. Então, ficou claro tudo isso, pessoal? Isso aqui tudo isso que foi dito até o momento, eu preciso que vocês, assim, ele é o básico do básico para a gente poder falar em circuitos de corrente alternada. Não é muito complexo. Em contrapartida, ele é fundamental que vocês tenham clareza e não tenham dificuldade de resolver qualquer problema fazendo uso dessas funções senoidais e dos números complexos. Em seguida, eu não sei se ainda na aula de hoje a gente vai entrar na resolução de circuitos, utilizando esses efeitos do circuito indutivo e do circuito capacitivo. Aí vocês podem me perguntar, Felipe, por que no nosso estudo em circuitos em corrente contínua a gente não estudou o indutor e o capacitor? E eu vou mostrar para vocês agora. É justamente por causa dos efeitos da reatância indutiva e da reatância capacitiva. Então, a gente pode ver aqui que o nosso indutor, basicamente, a nossa reatância indutiva nada mais é que ômega-L, ou então 2π vezes F vezes L. Quando a gente tem um circuito em corrente contínua, significa que a gente não tem ciclos. Então, significa que é um sinal de frequência nula. Então, qual que seria o valor da minha reatância indutiva? Então, qual que seria a resistência à passagem da corrente que o meu indutor causaria a um sinal corrente contínua? A gente pode ver aqui que ele
teria uma reatância indutiva de 0 ohm. Significa que esse nosso indutor ele se comporta como um curto-circuito, quando você aplica corrente contínua nele. Em contrapartida, o nosso capacitor ele é inversamente proporcional à frequência. Isso significa então que a nossa reatância capacitiva tenderia ao infinito. Então, se a gente tem uma reatância que tende ao infinito, significa que a gente tem uma corrente que tende a zero. Se a gente tem uma corrente que tende a zero, significa que ele provoca um efeito de circuito aberto. Então, é como se você desconectasse aquele circuito. Então, sempre que você coloca um capacitor em um circuito eletrônico que está submetido a um sinal de corrente contínua, significa que você está abrindo aquele circuito. Aquele segmento, aquele ramo, ele não vai passar corrente por ele. Em contrapartida, se você coloca um indutor, você vai ter um curto-circuito atravessando ali. Então, a corrente tende ao infinito, a passar por aquele indutor. Então, ficou claro para vocês por que a gente não costuma estudar indutor e capacitor? Porque basicamente a gente estaria submetendo esses circuitos a um curto ou então a um circuito aberto. Então não faz sentido a gente ficar preocupado com esse tipo de elemento em circuito em corrente contínua. Contrapartida, se a gente já tem um circuito em corrente alternada em frequências muito elevadas, isso significa que a minha frequência tende ao infinito, logo, minha reatância indutiva também tende ao infinito, e o capacitor, a minha reatância capacitiva tende a zero, logo, ele tende a um curto-circuito. Então, na verdade, eles invertem os efeitos. Então, enquanto o indutor ele é curto-circuito para a frequência zero, ele é circuito aberto para a frequência infinita. E o capacitor, o contrário. Enquanto ele é circuito aberto para uma frequência zero, ele é curto-circuito para uma frequência que tende ao infinito. Então, a gente pode ver, antes de eu mostrar essas curvas, esses dois efeitos aqui. Então, no eixo X, a gente tem a frequência, no eixo Y, a gente tem a reatância indutiva, na figura 9. E na figura 10, no eixo X, tem a frequência, no eixo Y, a gente tem a reatância capacitiva. Então, a gente vê que a reatância indutiva ela é diretamente proporcional à frequência, então ela cresce linearmente com a frequência, onde a minha indutância L ela só muda o declive do crescimento. Então, quanto maior a minha indutância, significa que mais rápido vai crescer minha reatância indutiva. De maneira semelhante, o capacitor, só que ele é inversamente proporcional à minha frequência. Então, quanto maior o meu capacitor, ele vai ter esse efeito de achatar mais a curva próxima às assíntotas que tangenciam essas curvas quando tendem ao infinito. Então, a gente vai ter basicamente esses dois efeitos. Então, tenham em mente esses comportamentos. Vamos traduzir assim. Ou então, essas respostas desses dispositivos a diferentes sinais, ondas senoidais, submetidos a diferentes valores de frequência. Então, vamos ter clareza em relação a isso. Agora, deixa eu voltar um pouquinho. Quando a gente fala em resposta em frequência desses dispositivos básicos, eu quero atentar para vocês um aspecto prático que existe, independente da nossa vontade. Então, a gente sabe que todo o processo de manufatura, todo o processo de desenvolvimento de componentes elétricos ou eletrônicos, eles têm algumas falhas. E é muito comum, por exemplo, que um resistor ele não seja puramente um resistor, mas que devido a algumas características construtivas desses equipamentos, a gente possa ter capacitâncias parasitas. Então, devido ao próprio aspecto construtivo dele, a gente tem um leve efeito de capacitância parasita e de indutância parasita nos terminais,
que torna esse resistor sensível à frequência. A gente falou que, na teoria, a resistência não muda com a frequência. Só que, na prática, a gente pode ver essa curva 7 aqui, que seria uma curva de variação da resistência com a frequência para resistores de carbono. Então, dependendo do tipo de componente que é fabricado esse resistor, ele vai ter diferentes comportamentos. Então, a gente pode ver aqui que empiricamente isso foi medido. Então, eles aplicaram até a frequência de 10 MHz. E a gente vê que até 10, esse valor se manteve o valor nominal. A partir de 10 MHz, dependendo do valor desse meu resistor, então a gente vê aqui variando de 100 ohm até 100 kΩ, a gente vê que esse valor da resistência nominal, ele caiu até 20% do seu valor com o aumento dessa frequência. O que isso significa? Significa que já é o efeito dessas capacitâncias parasitas. Então, na prática, quando você aplica valores de frequência muito elevados para resistores, e dependendo das características construtivas, eu afirmo aqui para vocês que pode ser que aquele valor daquela resistência altere. Pode ser. Então, vocês poderiam se questionar, mas o professor falou que resistência não muda com a frequência. Na teoria, sim. Na prática, pode ser que altere. Então, que fique bem claro isso. Tudo bem? Vocês podem se deparar mais para frente com circuitos eletrônicos que vocês precisam fazer algum tipo de medição em que vocês desejam aplicar sinais de frequência bem maiores do que vocês projetaram, por algum motivo. Então, saber que esses valores eles podem se modificar. Então, isso aqui seria mais a um título de curiosidade. Ah, tá. Isso aqui seria um exercício bem rápido também, bem simples, só para sedimentar essa nossa conversa. Então, enquanto a gente viu que a reatância indutiva cresce com o aumento da frequência e a reatância capacitiva decresce com o aumento da frequência, eu creio que todos vocês conseguem concordar comigo que deve existir um ponto onde elas se tornam iguais, onde eu encontro um valor da frequência, onde a reatância indutiva ela pode ser igual à reatância capacitiva. Só que qual que seria esse valor dessa frequência? Então vamos ver esse exemplo aqui. Para que valor de frequência a reatância de um indutor de 200 mH é igual, nesse caso, a um resistor de 5 kΩ? Então, basicamente, a gente teria que igualar R é igual a XL, onde o meu R vale 5.000 e o meu XL 2πfL. E o meu L é 200 mH, então eu posso substituir aqui já por 200 vezes 10 a menos 3. Então, 5.000 é igual a 2 vezes π, vezes 200 vezes 10 a menos 3, vezes a frequência. Então, fazendo todo esse cálculo, a gente vai chegar nesse valor de 3,98 kHz. Então, o que isso significa? Que para esse circuito em particular, onde eu tenho uma resistência de 5 kΩ e um indutor de 200 mH, significa que se eu aplicar a ele uma frequência de 3,98 kHz, a minha reatância indutiva também vai valer 5 kΩ. Só isso. É só isso que eu quis mostrar para vocês. E no exemplo a seguir, a gente vai fazer um indutor com o capacitor. Então, se eu tenho um indutor de 5 mH e eu tenho um capacitor de 0,1 milifarad, qual que é o valor dessa frequência para que eu tenha uma reatância indutiva igual a uma reatância capacitiva? Pessoal, eu não estou perdendo tempo resolvendo esse exercício à mão, porque ele é muito simples. E eu só estou fazendo ele para mostrar mais um conceito que eu preciso que vocês entendam. Então, vamos, mais uma vez, de maneira bem rápida, nos desenvolvimentos matemáticos. Então, basicamente, a gente tem XL igual a XC, onde 2πfL é igual a 1 sobre 2πfC. Então, se a gente isolar o F, a gente vai ter F quadrado de um lado e 1 sobre 4π quadrado LC do outro lado.
Se a gente aplica a raiz dos 2 lados, a gente vai ter então F é igual a 1/2π raiz de LC. Então aqui a gente já pode substituir os valores, onde o meu L é 5 vezes 10⁻3, resultado de 5 mH, e o meu C é 0,1 vezes 10⁻6, resultado de 0,1 microfarad. Então, fazendo esses cálculos, a gente chega nessa frequência de 7,12 kHz. Eh, qual que é o conceito desse exemplo 5 que eu preciso que vocês aprendam agora? Esse exemplo, ele é um ele é uma ilustração, é uma forma de representar o conceito do que a gente chama de ressonância, ou então de frequência de ressonância. Então, quando a gente tem um circuito elétrico, um circuito eletrônico, uma das grandes preocupações do engenheiro é aplicar um sinal cuja frequência não provoque a ressonância entre os circuitos indutivos e os circuitos capacitivos. Por quê? Porque quando a gente provoca a ressonância do XL com XC, a gente vai ver até um pouquinho mais para frente, a gente vai ver que eles se anulam. Então, significa que se a gente tem somente um circuito LC, a gente, para um sinal de frequência de ressonância, a gente provocaria um curto-circuito naquele ramo. E se a gente provoca um curto-circuito, o que acontece com aqueles dispositivos? Eles queimam. Então, porque vai passar uma corrente muito elevada sobre esse indutor de 5 mA e esse capacitor de 0,1 microfarad, e essa corrente muito elevada, aquele dispositivo ele não foi projetado para suportar. Então ele tende a queimar. Então esse efeito ele é provocado justamente quando esse sinal de frequência ele é de um valor onde você anula os efeitos da reatância indutiva com a reatância capacitiva. O que eu preciso que vocês guardem também? Essa expressão que está aqui em negrito, que é o que a gente chama de frequência de ressonância, onde o F é igual a 1/2π raiz de LC. Então, a partir de hoje, quando a gente tiver um circuito LC, a frequência de ressonância ela pode ser obtida diretamente por essa expressão, 1/2π raiz de LC. Então, esse é um cuidado que os engenheiros têm, inclusive concessionária de energia. Talvez muitos de vocês não saibam, mas um dispositivo que ele é instalado em alguns pontos de uma rede elétrica de distribuição de energia, tipo a CPFL, que alimenta a casa de vocês, ou a Enel, seja qual for a concessionária, eles instalam dispositivos de capacitores em alguns pontos da rede para poder regular os níveis de tensão. Sendo que os cabos, eles têm um comportamento indutivo. Então, o cabo, por natureza, ele pode ser simplificado por um circuito RL, enquanto que o capacitor nada mais é do que um circuito capacitivo. E uma das preocupações deles ao instalarem esses capacitores é prever com que aquele capacitor não entre em ressonância com aquele circuito elétrico. Porque se ele entrar em ressonância, ele tende a passar uma corrente muito elevada e pode até explodir o equipamento. Então, essa é uma das preocupações quando a gente fala em circuitos em corrente alternada, frequência de ressonância. Então, tenham sempre esse cuidado. A frequência de ressonância ela pode provocar um curto-circuito e logo pode danificar os equipamentos que estão a jusante, a montante, ou naquele próprio ramo que está causando a ressonância. Ficou claro isso aí, pessoal? Deixa eu fazer uma presença aqui bem rapidamente. Legal. Só para a gente respirar um pouquinho.
Helicles. Hoje é dia, espera aí, 31/3. Legal, deixa eu fechar aqui. Bom, vamos continuar aqui então. Pessoal, eh, como eu tenho bastante conteúdo para cobrir hoje com vocês ainda, então vou até também um pouquinho mais rápido aqui. Mas é importante isso, potência média e fator de potência. Num primeiro momento eu vou tentar não me ater às deduções matemáticas, vou deixar um pouco, a critério de vocês fazerem a compreensão. Mas não é nada muito complicado, se fosse eu explicaria com mais cuidado. Eh, a gente vai ter que ter, uma noção bem clara desse segundo conceito aqui que a gente chama de fator de potência. E a gente vai entender a importância dele sempre que a gente trabalha com circuitos em corrente alternada. E principalmente quando a gente trabalha com circuitos indutivos e capacitivos. Aí vocês podem perguntar: "Ah, Felipe, mas por que o resistivo não? Por que só o indutivo e o capacitivo?" É porque o fator de potência, ele é uma maneira de você quantificar, o quão indutivo ou o quão capacitivo é aquele seu circuito. E a gente vai ver algumas definições, para poder, compreender isso com mais clareza. E ele é um dos fatores mais utilizados no setor elétrico para avaliar a resposta de um dado sistema frente a uma alimentação de um dado sinal de tensão. Um exemplo, só para vocês terem um sentimento prático disso, o setor elétrico brasileiro, ele ele regulamenta que esse fator de potência, ele tem que ser, na pior das hipóteses, um valor de 0,90, tem que estar entre 1 e 0,92. A gente vai ver mais adiante que esse fator de potência, ele varia entre 0 e 1. E, na verdade, é o setor elétrico brasileiro e mundial. E a gente não pode ter um fator de potência inferior a 0,92. Então a gente primeiro precisa entender o que é esse fator de potência, e eu vou explicar de maneira bem breve por que não é, desejável um fator de potência baixo. Então vamos lá. Para a gente entender tudo isso, a gente primeiro precisa definir, o que é potência média. Então, aqui, pessoal, eu vou passar bem do início para o fim. Então, a gente tem as expressões gerais de tensão e corrente, V e I. E a potência, por definição, a gente sabe que ela é dada pelo produto de V vezes I. Então, quando a gente faz essa multiplicação de dois sinais senoidais, a gente vai ter essa expressão com uma multiplicação de senoides. Então, fazendo uso de algumas identidades trigonométricas, semelhante ao que a gente já fez em algumas aulas anteriores, a gente vai chegar nessa última expressão, onde a gente vai ter uma primeira parcela que não varia com o tempo. Vocês podem ver Vm e M sobre 2, que é semelhante ao que eu mostrei para vocês no circuito de corrente contínua, só que agora a gente tem um cosseno multiplicando, com o ângulo de fase da tensão menos o ângulo de fase da corrente, e a gente tem uma segunda expressão onde a gente vê uma dependência com o tempo. E lá naquela aula de circuito de corrente contínua, eu comentei com vocês que o valor médio de um cosseno ao longo do tempo tende a ser zero. Então, essa segunda parcela aqui, ela pode ser toda zerada. Então, você pode eliminar essa segunda parcela
e ficar somente com a primeira parcela, Vm e m sobre 2, vezes o cosseno de θv menos θi. Opa, desculpa. Então, para a gente entender um pouco melhor isso aqui. Então, eu repeti aquela segunda expressão. Então, quando a gente fala da letra P minúscula, significa que a gente está falando de uma potência instantânea. Então, observem essa curva em azul mais achurado, um azul mais intenso. Esse seria o valor instantâneo da potência que está sendo consumida por um dado circuito elétrico. Então, observem que tem momentos em que esse valor está até um pouco negativo, tem momentos até em que ele está positivo. Só que a gente, quando pega o valor médio, a gente vai chegar nesse valor pontilhado aqui no meio. Então, esse valor médio, a gente vai poder observar que ele compreende essa primeira parcela da minha expressão, onde a gente vai ter o nosso Vm e m sobre 2. E essa parcela aqui, a gente vai ter o Vm e m sobre 2, cosseno de θv menos θi. E aqui a gente tem algumas defasagens. Então, qual que é o conceito que eu preciso que vocês abstraiam desse material? Que o que é importante para a gente, quando a gente faz cálculo de potência, é potência dissipada. Então, quando a gente fala de potência dissipada, a gente não quer saber o instante da potência, a gente quer saber valores médios. Então, a gente está preocupado sempre com essa primeira parcela. E a gente, de maneira geral, particularmente eu nunca usei essa expressão completa ao longo da minha carreira, então essa segunda parcela ela tende a ser negligenciada, porque a gente, em geral, não utiliza esses valores ponto a ponto para essa minha senoide resultante de potência, tudo bem? Então aqui embaixo ele está dizendo um pouco do que a gente já comentou. Então já tenham em mente isso. Então, a partir de hoje, a nossa expressão para a potência média, ela pode ser dada por Vm sobre 2, cosseno de θv menos θi. Bom, aqui é um pouco mais do mesmo. Ah, tá. Observem isso aqui que está em vermelho. O valor da potência média, ela não depende do fato de a tensão estar atrasada ou adiantada em relação à corrente. Então não depende se é circuito indutivo ou circuito predominantemente indutivo ou predominantemente capacitivo. Por quê? Principalmente porque a gente pode lembrar que o cosseno ele é uma função par. Isso, é uma função par. E o seno é uma função ímpar. Então, se eu inverter, Felipe, eu não lembro se é θv menos θi ou θi menos θv, não tem problema. Como o cosseno ele é uma função par, significa que o resultado tem que ser o mesmo. O resultado final, vocês não vão ter problema quanto a isso. E aqui é só para resumir. Então, a gente chegou à conclusão que a nossa potência é Vm sobre 2 vezes um cosseno de um ângulo θ. E esse meu ângulo θ nada mais é, eu posso expressar como módulo, porque a gente já viu que ele é uma função par, então não estou preocupado com o sinal, de θv menos θi. Então, ao mesmo tempo, se eu destrinchar essa minha equação como Vm sobre raiz de 2 e m sobre raiz de 2, o que é Vm sobre raiz de 2 que a gente aprendeu? O valor é RMS. O que é Im sobre raiz de 2? Nossa corrente é RMS. Logo, a gente chega a essa expressão geral. Então, essa expressão ela resume tudo, onde a nossa potência dissipada, ou potência média, nada mais é do que a tensão RMS vezes a corrente RMS vezes o cosseno do ângulo θ, que corresponde à defasagem entre V e I. Felipe, preciso ficar preocupado se está adiantado ou atrasado? Não, não precisa. Então, por isso que quando a gente fala de potência, a gente pode muito bem utilizar o termo defasagem. Quando a gente fala só de tensões e correntes, é importante a gente falar de estar adiantado ou estar atrasado. Tá claro?
E a unidade é o watt, unidade de potência. Pode falar, alguém. Professor, perguntaram aqui no chat se pode existir potência negativa, já que o cosseno varia de -1 até +1. Certo. Vocês vão ver que potência média negativa não existe. Embora o cosseno ele varie de -1 até +1, a gente vai ver que a gente sempre vai trabalhar ou no primeiro ou no segundo quadrante. Ou melhor, desculpa, ou no primeiro ou no quarto quadrante. A gente consegue sempre trabalhar nesses 2 quadrantes para o sinal sempre vai ser positivo. Então essa potência ela nunca vai ser negativa, em hipótese nenhuma, tá? E a gente pode ver até por essa senoide aqui. Essa senoide ela sempre vai ter uma tendência a ser deslocada para cima. Então, se ela está sendo deslocada para cima, esse valor médio ele sempre tende a ser positivo. Tá claro? Confirma aí que ficou claro ou querem esclarecer mais alguma coisa. Legal. Mas já tenham em mente, sempre positivo, sem exceção. Vamos lá, mais um pouco que ainda tem. Bom, aí que a gente tem potência média em um circuito puramente resistivo, que a gente pode usar a expressão Vm/m/2, como cosseno de zero é 1, então a gente já eliminou ele aqui da expressão. Então, aqui a gente vê que a expressão ela é idêntica ao que a gente tinha estudado em circuito CC, onde P é igual a V vezes I. E lá a gente nem tratava muito do valor RMS. Mas se vocês lembrarem daquela definição que eu mostrei para vocês, que eu mostrei uma representação de um circuito resistivo alimentado tanto por uma bateria quanto por uma fonte CA, e eu falei que, por definição, o valor RMS é você igualar as potências dissipadas, então faz sentido a gente dizer que para um circuito resistivo, o nosso P é igual a V vezes I, basicamente. Se a gente substituir a lei de Ohm, a gente chega naquela famosa expressão também que o P é igual a R vezes I ao quadrado. Então tá aqui, I é igual a V sobre R. Substitui. Então ficaria V quadrado sobre R. Ou então eu posso fazer o contrário. Aqui no V eu posso substituir por R vezes I, onde eu tenho R vezes I ao quadrado. Então notem, eu tenho 3 expressões que eu posso usar para calcular a potência dissipada em um circuito resistivo. Então eu posso calcular tanto por V vezes I, quanto por V quadrado sobre R, quanto por R vezes I ao quadrado. Quando a gente tem um circuito indutivo, a gente vai ter que o nosso θ vale 90 graus. Seja sinal positivo ou negativo, não vamos se preocupar com isso agora. Quanto que vale o cosseno de 90? Zero. Então, significa que indutor dissipa potência? Não. A gente vai ver que ele não dissipa potência ativa. E daqui a pouco eu vou comentar esse termo. Então, esse P, a gente vai ver que ele é a definição do termo de potência ativa e que o indutor ele não dissipa potência ativa. Logo, consumo dele 0 watts. Então, quando a gente fala, por exemplo, de lâmpadas fluorescentes, lâmpada LED, a gente sabe que existe um comportamento indutivo e capacitivo também naqueles dispositivos, e isso também justifica o fato deles consumirem menos energia do que aquelas lâmpadas antigas, que eram as incandescentes, que a gente usava em casa. Então, enquanto que antigamente a gente tinha uma lâmpada incandescente com um consumo de potência de 70 watts, 80 watts, 90 watts, a gente tem hoje lâmpadas LED de 6 watts, por exemplo. Aí, Felipe, mas por que consumo tão baixo? Uma dessas características é porque antes a lâmpada ela era puramente resistiva. E também essas lâmpadas elas tinham muitas perdas na forma de calor. Então, aquelas lâmpadas chegavam a temperaturas altíssimas. Hoje, a gente tem bem menos perda, até na forma de calor, comparado àquelas, e a gente tem um circuito eletrônico gerando esse sinal luminoso.
E esse circuito eletrônico, ele tem características indutivas e capacitivas também. Logo, esse consumo de energia tende a diminuir. E a gente vai ver que o capacitor não é diferente. Também essa defasagem é de 90 graus, independente nesse momento se o sinal é positivo ou negativo, logo a potência dissipada nele é 0 watts. Então, para ambos os casos, a gente vê que a potência é zero. Então, exemplo rápido, calcule a potência média dissipada em um circuito na qual corrente e a tensão são dadas por esse sinal de corrente e esse sinal de tensão. Bom, então a gente tem a corrente, tem a tensão, e o nosso circuito é uma caixa preta. Ele não está falando aqui no problema se o circuito é resistivo, se o circuito é indutivo ou se o circuito é capacitivo. Ou então se ele é uma combinação deles. Se é um circuito RL, é um circuito RC, é um circuito LC ou então RLC, que seria a combinação dos três. Como a gente consegue deduzir isso? A gente aprendeu anteriormente no início da aula que se a gente pode observar a defasagem entre esses sinais. Existe alguma defasagem entre o sinal da corrente e o sinal da tensão? Não. A defasagem é 0 graus. Embora o ângulo de fase deles seja 40 graus, ele é 40 graus para ambos os casos, tanto para a corrente quanto para a tensão. Logo, a gente já consegue deduzir aqui que a gente está tratando de um circuito resistivo. Se ele é resistivo, a gente sabe que a nossa potência é maior que zero, necessariamente. Então, quando a gente faz o cálculo V vezes I, a gente viu que nada mais é do que o valor RMS. VRMS vezes o IRMS. Ah, Felipe, quanto é o RMS? Lembra que é 10 dividido por raiz de 2 vezes 5 dividido por raiz de 2. Ou então, 10 vezes 5, tudo dividido por 2. Então, a gente faz essa conta, né? 10 vezes 5 por 2, 25 watts. Então, esse meu circuito está dissipando 25 watts de potência. E esse circuito ele se mostra puramente resistível. Uma outra forma de fazer seria utilizando as outras duas expressões. Então, eu posso muito bem calcular a resistência. Eu tenho V e eu tenho I. Então, minha resistência, 10 dividido por 5, que dá 2 ohm. E eu posso usar aquela minha expressão, onde a minha potência é V quadrado sobre R. Então, meu V ao quadrado, RMS no caso, é 10 dividido por raiz de 2, ou então 10 vezes 0,707, tudo ao quadrado, dividido pela resistência 2 ohm. E também tem que dar o mesmo valor, de 25 watts. E o mesmo vale para utilizando a expressão RI quadrado. Minha resistência a gente já calculou que vale 2 ohms, e a minha corrente é 5 dividido por raiz de 2, tudo elevado ao quadrado. Se a gente fizer esse cálculo também, vai dar 25 watts. Então a gente nota que, independente da forma como a gente calcula, a gente tem que obter o mesmo resultado para o cálculo de potência dissipada. Aqui, pessoal, eu vou deixar um pouco para vocês exercitarem esse exemplo 7. Já tem a solução. Só vou fazer alguns comentários rápidos. A gente nota que existe uma defasagem aqui. O ângulo de fase da tensão é 40 graus, enquanto que o ângulo de fase da corrente é 70 graus. Como esse sinal é positivo, significa que a gente está deslocando para a esquerda. Então, o que a gente pode observar aqui já de cara? Que a nossa corrente ela está adiantada da minha tensão no valor de 30 graus. Então, a gente tem uma defasagem de 30 graus, onde a corrente está adiantada. Aí a gente pode voltar nessa tabelinha. O que significa corrente adiantada da tensão? Que o circuito ele tem um comportamento capacitivo. Aí vocês podem me perguntar, Felipe, mas por que então não é 9 graus? Por que é 30? A gente pode entender que esse circuito ele vai ter uma característica RC, onde o R ele vai ter uma componente
para deixar essa defasagem em 0 graus, e o C vai ter uma componente para deixar essa defasagem em 90 graus. Quando a gente faz uma combinação num circuito RC, a gente vai observar que essa defasagem vai variar entre 0 e 90. Nesse caso do exemplo A, é 30 graus. Então, esse circuito aqui, provavelmente, ele é RC. Em contrapartida, para resolver esse problema, a gente poderia simplesmente usar a expressão direto. Vm sobre 2, cosseno θ, onde o V é 100 vezes 20 sobre 2, vezes cosseno de 30 graus. Logo, a minha potência vai ser 1000 vezes 0,86, que vai dar 866 watts. Então, se esse meu circuito ele fosse puramente resistivo, se aqui eu tivesse 40 graus também, acredito que todos vocês vão concordar comigo que esse meu cosseno seria unitário. Então, aqui o meu cosseno seria cosseno 0 graus, logo a minha potência seria o valor de 1000 watts. Em contrapartida, como eu tenho uma defasagem entre esses circuitos, eu tive uma potência dissipada menor, que foi um valor de 866 watts. Então, vocês podem observar que esse cosseno desse ângulo de fase aqui, ele é um fator. E ele é um fator que ele controla o quanto de potência está sendo dissipada por aquele meu circuito. Então, é aí que a gente entra no conceito do fator de potência. Então, ele é um fator que controla a potência dissipada no meu circuito de acordo com a defasagem da corrente em relação à tensão, ou vice-versa. O exemplo B é igual, tá, pessoal? Só substituir os valores, calcular as defasagens e chegar no valor de 211 watts. Então, aqui a gente entra no conceito do fator de potência. O que é o fator de potência? Então, a gente viu que a expressão geral para a nossa potência é VI sobre 2 cosseno θ. E a gente viu que o nosso cosseno ele influencia significativamente no cálculo dessa minha potência dissipada. E a gente também viu que, independente dos valores da tensão e da corrente, se esse meu cosseno vale 0, a minha potência é nula. Em contrapartida, se esse meu cosseno é unitário, a minha potência é máxima. Então, por ter essa influência, essa expressão ela recebe esse nome de fator de potência, onde a gente simboliza com essa letra Fp. Então, a partir de hoje, o fator de potência ele vai ser definido como cosseno do ângulo θ, onde esse meu ângulo θ é a defasagem da tensão em relação à corrente, e que também pode ser definido pela expressão. Agora eu vou precisar definir aqui com vocês. Então, potência ativa, potência reativa e potência aparente. Algum de vocês já ouviram falar sobre essas definições, pessoal? Alguém me dá um feedback aí, por favor. Pudesse ser no áudio aí, eu agradeço. Eu não ouvi falar, professor, mas teve gente que já ouviu falar. Ah, tá, legal. Não, se alguém não ouviu, então compensa mostrar. Peço que vocês anotem isso. Então, ó, nesse momento eu vou explicar de uma maneira bem rápida o conceito de potência ativa, reativa e aparente. Porque mais adiante a gente vai começar a trabalhar isso com mais detalhes. Basicamente, pessoal, a potência ativa, por definição, ela é dada como aquela potência que efetivamente realiza trabalho. E então ela está justamente associada àquela potência cuja energia ela é dissipada por um dado circuito elétrico. Então, seja aquele circuito R, RL, RC ou RLC, a gente vai ter um valor de potência ativa maior que 0.
esse meu P, ele sempre tende a ser maior ou igual a zero. Ah, Felipe, quando ele é maior? Sempre que eu tenho um resistor. Não interessa se eu tenho mais alguma coisa. Se eu tenho um resistor, eu vou ter uma potência maior que zero, necessariamente. Ah, quando ele é igual a zero? Se eu tenho um indutor ou então se eu tenho um capacitor, conforme a gente mostrou anteriormente. Então, esse valor ele vai ser igual a zero só se o circuito for puramente indutivo ou puramente capacitivo. Aí vocês podem me perguntar, Felipe, na prática, existe um circuito puramente indutivo ou puramente capacitivo? A resposta é não, não existe. Por quê? Porque todo material, independente dele qual seja, ele tem uma parcela resistiva. Por mais que eu crie um capacitor, aquele carbono que está sendo usado, aquele cobre para conectar aquele capacitor na minha fonte, todos esses componentes têm uma parcela resistiva, mesmo que bem pequena, mas tem. Logo, se ele tem uma parcela resistiva, eles tendem a dissipar potência sobre eles. Então, aqueles condutores tendem a aquecer e o próprio capacitor ou o próprio indutor também tende a aquecer. Aí vocês podem me perguntar, Felipe, mas existe alguma possibilidade de um circuito com resistência igual a zero? O mais próximo que a humanidade chegou é o conceito de supercondutores. Então, é quando você pega um material condutor, por exemplo, um alumínio, um cobre, seja lá qual for. Em geral, esses materiais eles são metais nobres, como ouro, prata, é uma mistura de metais nobres, em que eles são submetidos a temperaturas próximo do zero absoluto. Então, hoje, o que o homem conseguiu de um componente que seja o mais próximo de uma resistência igual a zero seria esse supercondutor. Então, que seriam materiais que têm características muito boas para a condução da corrente. Em geral, são esses metais nobres e dopados com germânio e outros materiais semicondutores. Então, eu não tenho os detalhes desses materiais. E que, tipicamente, eles são submetidos a temperaturas muito baixas, onde você mantém a vibração da partícula praticamente nula. Então, como aquela partícula ela não está perdendo energia na forma de calor, como aquela partícula ela está sem vibrar, então você consegue conduzir eletricidade sem ter dissipação de potência na forma de calor, por exemplo. Então, são casos muito específicos e muito raros. Dia a dia, essa potência vai tender a ser maior que zero para todo caso. Na teoria, maior ou igual a zero. Bom, quando a gente vai falar de potência reativa e de potência aparente, o conceito de potência reativa é uma potência que ela não realiza trabalho efetivamente. Em contrapartida, ela é um tipo de potência que ela é consequência dos campos elétricos e dos campos magnéticos. Então, quando você armazena energia na forma de campo elétrico e quando você armazena energia na forma de campo magnético, a gente precisa entender que a gente está trabalhando com ondas senoidais. Então, num semiciclo positivo, você armazena uma dada energia. Num semiciclo negativo, você despacha aquela dada energia. No novo semiciclo positivo, você armazena ela novamente. No novo semiciclo negativo, você despacha novamente. Então, a potência reativa, a gente não pode dizer de maneira clara que ela é uma potência dissipada, mas ela é uma potência que ela existe. E ela é resultante desses fenômenos eletromagnéticos, de armazenar campo elétrico e armazenar campo magnético. Tendo isso dito, a gente já consegue entender que a potência reativa ela está diretamente associada aos dispositivos indutor e capacitor. Então, só os elementos indutivos e capacitivos que irão consumir, vamos dizer com esses termos, simplificar, potência reativa, tendo sempre clareza. Não é essa potência que realiza trabalho. Vou dar um exemplo prático rápido para vocês. Um motor elétrico.
Então, quando a gente vai numa loja e compra um motor de 700 cavalos, então você pega lá os cavalos, transforma em watts, multiplica por 746 watts, você vai ter um número lá da potência que realiza trabalho. Aquele motor, dentro dele, ele tem um conjunto enorme de bobinas, então ele tem um efeito indutivo muito marcante. Em contrapartida, vamos supor que você quer usar esse motor para içar uma carga. A energia responsável para causar o torque de içar essa carga, ela é dada em watts, ela está relacionada à potência ativa. Aí vocês podem falar, e o restante? O restante, tenham clareza que existe, mas que não é isso. Eita, não é essa energia que ela é responsável por realizar o torque para fazer o deslocamento daquela carga. Já adianto para vocês, a unidade, espera aí que eu fiz uma coisa errada aqui. A unidade de potência reativa, ela é dada em volt-ampere reativo. Para a gente ser mais correto com a apresentação da unidade, V de volt maiúsculo, A de ampere também maiúsculo, e o R a gente representa ele minúsculo, significando que ele é reativo. Aí vocês vão ver também muita gente colocando VAR, só o V maiúsculo. Se a gente quiser ser mais correto com as unidades, é V maiúsculo, A maiúsculo e R minúsculo. Tudo bem? Então, e a potência reativa, saber que a gente representa ele pela letra Q, e essa letra Q, ela pode ser tanto maior quanto menor que zero, quanto igual a zero. E a gente vai ver mais para frente também, que quando a gente estiver falando, deixa eu colocar, de indutores, quando a gente estiver falando de capacitores, a gente vai ver mais para frente que esse meu Q é maior que zero, e a gente vai ver que o capacitor, esse meu Q, desculpa, maior ou igual, menor ou igual a zero. Menor ou igual a zero. Pessoal, ao mesmo tempo, a aula inteira estava falando sobre defasagens. Defasa 90 graus a tensão em relação à corrente. Defasa 90 graus a corrente em relação à tensão. De maneira semelhante, quando a gente fala de potências, a gente vai observar que existe um diagrama de potências. E esse diagrama, ele é dado no eixo dos números complexos, onde no eixo X eu tenho P, no eixo Y eu tenho Q. E aqui eu vou colocar já direto. Aqui em cima eu posso colocar como QL, aqui embaixo como QC. Então, sempre que a gente estiver falando de potências, a gente sempre vai ter um valor de potência nesse semiciclo em que o P é positivo. Sempre. Esse segundo e terceiro quadrante, na prática, eles não existem, porque senão a gente estaria falando de potência dissipada menor que zero. Você estaria dizendo que você está gerando energia por um componente que é passivo, como um resistor, um indutor ou um capacitor. E isso não acontece. Então, essa potência ela sempre tende a ser dissipada. Então, vamos lá. Então, quando a gente tem um circuito puramente resistivo, o que a gente vai ter? Fiz bobagem aqui.
um circuito puramente resistível, eu vou ter um vetor, cuja minha potência ativa vai ser máxima, foi o que a gente acabou de ver, mas as minhas potências reativa, tanto para o indutor, reativa e indutiva, quanto reativa capacitiva, elas são nulas. Em contrapartida, se eu tenho um indutor, eu vou colocar em azul aqui, vou colocar em verde. A minha potência, ela vai subir sobre esse eixo QL, onde a gente acabou de ver que a minha potência ativa é zero, mas a minha potência reativa ela é maior que zero, e nesse caso ela seria a máxima. Então a gente vai ver mais para frente que o cálculo da potência reativa, pessoal, em vez da gente colocar um cosseno aqui onde vocês estão vendo, a gente usa um seno. Então a dedução é toda a mesma. Então aqui a gente teria a expressão onde o Q é igual a Vm sobre 2 vezes o seno do ângulo θ. E o ângulo θ é a defasagem entre o V e o I. Opa. E aqui embaixo, se a gente tem um capacitor, a gente teria um vetor onde a potência reativa capacitiva é máxima, mas as potências ativas são nulas. Ah, Felipe, se eu tenho um circuito RL, significa que eu vou ter um vetor no primeiro quadrante, com algum ângulo θ bem aqui, qualquer, onde esse meu θ ele depende do tamanho do meu resistor e depende do tamanho da minha reatância indutiva. Contrapartida, se eu tenho um circuito RC, ele vai estar aqui no meu quarto quadrante. Então eu vou ter um vetor com ângulo menos θ qualquer, aqui para baixo, onde eu vou ter um dado valor de potência ativa e reativa. Então a gente vê, se a gente traçar as componentes, sempre que a gente inclui o capacitor ou sempre que a gente inclui o indutor, a gente tende a reduzir a potência P, porque a gente tem aquele cosseno θ. Por isso o nome do fator de potência. Então ele é um fator que está controlando a potência que está sendo dissipada. E só para tentar concluir a aula, aqui a gente vai ter o nosso S, que também pode ser maior ou menor que zero. E a unidade é volt-amperes apenas, sem o reativo. E o que é interessante, esse vetor em que eu tracei de cinza, vocês vão ver que a componente para o eixo x é a componente P, a componente para o eixo y é a componente Q, e o módulo desse vetor eu posso chamar de S. Então, a minha potência aparente nada mais é do que a resultante dos números complexos da soma vetorial de P e de Q. Então, pode ser resumido onde S é igual a, opa, a P mais JQ. E eu vou mostrar também mais para frente que a gente vai ter um termo impedância que vai ser chamado de R mais JX. Então vamos lá. Então potência aparente é a potência ativa mais o número complexo vezes a minha potência reativa, sendo onde esse meu Q ele vai ser positivo se for QL e ele vai ser
negativo se for QC. Da mesma maneira, esse meu termo aqui, pessoal, é o que a gente vai chamar de impedância. Na próxima aula, eu vou explicar ele um pouco melhor. Bom, ficou meio feio aqui. Impedância, onde eu tenho a minha resistência R, onde, se eu tivesse meu sinal positivo, é mais JXL, se eu tivesse meu sinal negativo, é menos JXC. Então, essas vão ser as novas definições. Basicamente, é isso o que muda de um circuito de corrente contínua para um circuito de corrente alternada. Enquanto no circuito de corrente contínua a gente só tratava a potência ativa, no circuito de corrente alternada a gente agora trata ativa e reativa. Enquanto no circuito de corrente contínua a gente só tratava o resistor, então só tratava com resistências, agora a gente trata com impedâncias, onde ela é dada por R mais J XL ou menos J XC. E esses sinais, eles estão relacionados às defasagens de tensão e corrente. Eu não expliquei para vocês com clareza, mas já dei mecanismos que vocês possam entender isso. E só para acabar a aula, eu vou deixar para vocês estudarem esses exemplos. Então, do slide 34 em diante, peço que vocês estudem, tem alguns exemplos aqui. E essa parte de números complexos eu não pretendo abordar no curso, mas eu peço que vocês estudem também como uma revisão. Então tem um material falando sobre forma polar, alguns exemplos, bem básico, tá, pessoal? Tenho certeza que tudo isso vocês já viram, mas é só um material a mais para dar um suporte para vocês. E por hoje seria isso, pessoal. Se vocês tiverem, quem tiver dúvida, pode ficar à vontade. Quem não tiver, tá dispensado. E esse material eu vou colocar lá no Moodle. Ainda não coloquei ele. Então, esse eu ainda não coloquei, esse de hoje. O da aula passada. Vou até mostrar aqui para vocês, pessoal. Aqui no Moodle, esses materiais eu estou colocando como material didático extra. Então, o da aula passada foi esses circuitos CA definições. Hoje eu vou colocar como circuitos CA dispositivos básicos, os circuitos CA RLC. Só não percam de vista que um dos nossos materiais principais vai ser esse aqui. Só que esse aqui ele está mais sucinto. Então, eu disponibilizei aquele material para vocês, onde ele está mais mastigadinho, e aqui ele está mais sucinto. E a partir da próxima aula a gente continua nele. Mas fiquem ligados, está aqui em material didático extra. E aqui no final eu vou inserir as tarefas que eu vou pedir para vocês. Ainda está desatualizado aqui, mas eu vou colocar e eu devo mandar no mural de avisos para vocês ficarem atentos assim que eu colocar as tarefas. Legal, pessoal? Alguma dúvida aí? Oh, que isso? Não há de quê. Professor, Pode falar. ali no Moodle, você pode voltar só um segundo? Uhum. Esses PDFs de material didático, teoria, são PDFs, são textos, né? Esses textos já cobrem todo o material que é pedido ou não? Sim, sim, cobre. Tá, É o beleza. curso todo aqui. Ok, Tá. E obrigado. sempre usem ele como base até para estudo da prova e da lista. O que eu trago a mais é para facilitar o entendimento de vocês. Porque depois que eu li esses materiais, eles são mais direto ao ponto. E eu estou tentando trazer ao máximo alguns conceitos para vocês não terem dúvida, não tem como errar. Beleza, Beleza? obrigado. Nada que isso. Mais alguma coisa aí, pessoal? Vou interromper a gravação, então.